Olá, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula da nossa disciplina Fundamentos da Matemática e na aula de hoje nós iremos discutir acerca da disciplina de matemática nos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, assim como fazer uma discussão em relação ao BNCC. Então, nós iremos pegar a matemática do primeiro ao quinto ano já pensando em como a BNCC ela organiza essa disciplina nessas séries. E nós iremos também fazer uma breve discussão acerca da utilização dos jogos na educação matemática, como uma estratégia de ensino para facilitar o processo da aprendizagem. Então, é nesse contexto que a gente inicia a aula de hoje. Eu gostaria também de falar que no fórum a participação de vocês tem sido assim muito boa. Continue participando, fazendo a leitura dos textos, porque é fundamental para que a gente possa cada vez mais embasar melhor a nossa formação. Então, é nesse contexto que a gente dá início à nossa aula. Bom, então a matemática do primeiro ao quinto ano e a BNCC. Primeiro, a gente precisa pensar que o ensino de matemática nessas séries do primeiro ao quinto ano visa garantir que os alunos relacionem observações empíricas do mundo real e representações, que sejam tabelas, figuras, esquemas, e associem essas representações a uma atividade matemática, conceitos e propriedades. É aquele vídeo que eu passei lá, que vocês assistiram, falando sobre enxergar a matemática no nosso dia a dia. Então, a ideia é que os estudantes consigam perceber as observações que eles têm no dia a dia, as observações empíricas, eles consigam perceber a matemática presente. Então, o objetivo, da matemática, ela vai nesse sentido. Isso está presente onde? Na BNCC. Bom, a BNCC, ela traz um conceito para a matemática do primeiro ao quinto ano, que é a necessidade de desenvolver o letramento matemático. Assim como a gente tem o letramento na disciplina de português, como a gente tem a alfabetização científica na disciplina de ciências, em matemática nós temos o letramento matemático. Bem, como é que a BNCC ela traz esse novo conceito e o que é que ela diz ser o letramento matemático? Então, a BNCC utiliza o relatório do PISA, que é uma avaliação externa, que diz o seguinte, que o letramento matemático é a capacidade individual de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Ou seja, então, você dizer que você é letrado no que diz respeito à matemática, matematicamente letrado, é aquela pessoa que consegue perceber, utilizar a matemática em contextos diversos, seja no seu dia a dia, seja na questão econômica, seja no cálculo de juros e porcentagem, seja eu ir ao supermercado e conseguir pensar que eu tenho X reais, então eu consigo comprar X coisas, fazer essa utilização da matemática em diferentes contextos do dia a dia. É também perceber a matemática presente ao atravessar a rua, quando eu calculo o tempo do carro para poder conseguir atravessar, é quando eu coloco meu celular para despertar e pensar no tempo que eu tenho para poder me arrumar, para poder chegar a tempo no trabalho, é pensar que a matemática está presente nesses diferentes contextos. Então, isso é o letramento matemático. Isso é muito parecido com o que a gente vê lá no ensino de ciências. Quando nós estudamos a disciplina Fundamentos de Ciência, nós também vimos isso, o conceito de alfabetização científica, o que é ser, alfabetizado cientificamente. Então, na matemática, a BNCC traz esse conceito de letramento matemático, que é extraído do relatório da matriz do PISA, que é uma avaliação externa. Bom, e essa matemática, ela visa, ela deve assegurar, então, que os estudantes percebam o uso da matemática no seu dia a dia. Então, esse letramento vai assegurar, assegura que os estudantes eles percebam essa matemática no seu dia a dia. Então, esse é o grande principal objetivo da matemática do primeiro ao quinto ano. E aí, para poder desenvolver isso, é que nós temos, os objetivos, as competências, as habilidades. A BNCC, ela também propõe os processos matemáticos e diz para que a gente consiga alcançar o letramento matemático, nós precisamos dos processos matemáticos. E o que seria esse processo matemático?
que é a resolução de problemas, a investigação, o desenvolvimento de projetos de modelagem como forma privilegiadas de desenvolver o letramento matemático. Então, são formas de desenvolver, né, esse letramento matemático. Então, por isso, a gente precisa construir processos matemáticos. E tem uma variedade de possibilidades para construir esses processos matemáticos. E aí a gente tem a investigação, e aí isso casa também muito bem com o ensino de ciências, que a BNCC traz como uma possibilidade para a gente alcançar a alfabetização científica, é o ensino por investigação. Então aqui, para alcançar o letramento matemático, a gente tem como uma possibilidade os processos matemáticos. Como vocês já conhecem a BNCC, e eu falo isso já conhece no sentido de que na outra disciplina que eu estive com vocês, que foi o Fundamentos de Ciências, nós discutimos a BNCC, conhecemos a sua estrutura. E aí, mais uma vez, eu trago aqui essa estrutura da BNCC, mas aqui eu vou falar de modo bem rápido da disciplina específica de matemática. Primeiro, que a BNCC ela está dividida por área, e a gente já sabe disso. Então, nós temos a área de linguagens, a área de ciências naturais, nós temos a área de matemática e a área de humanas. A área de matemática, que recebe esse nome, né, a área matemática, a disciplina que contém essa área é a própria matemática. Assim como em ciências da natureza, a disciplina é a própria ciências, no caso do 1º ao 5º ano, em matemática, a área de matemática, a disciplina dessa área é a própria matemática. Então, nós temos aqui, a BNCC ela estabelece competências gerais para a área, que no caso é a competência da própria disciplina matemática. Espero que vocês tenham conseguido compreender direitinho sobre isso. Então, a BNCC ela estabelece 8 competências. E quais são elas? A primeira é reconhecer que a matemática é uma ciência humana, e sendo uma ciência humana, ela é construída dia após dia. Então, a partir das nossas reflexões, das nossas análises, das nossas críticas, que a gente precisa desenvolver um raciocínio lógico, a gente precisa compreender as relações entre os conceitos e procedimentos, fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos, utilizar processos e ferramentas matemáticos, inclusive tecnologias digitais, para modelar e resolver problemas cotidianos. Então, por exemplo, o uso da calculadora é uma ferramenta tecnológica. Enfrentar situação problemas em múltiplos contextos, incluindo situações imaginárias. Então, quando o professor traz questões hipotéticas para que esses alunos possam resolver problemas imaginários. Desenvolver e discutir projetos que abordam, sobretudo, questões de urgência social. Por exemplo, a gente pode pensar na questão de distribuição de renda. A gente consegue pensar matematicamente sobre isso, sobre como acontece a distribuição de renda no nosso país. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e no desenvolvimento. Então, são competências gerais de toda a área. Então, a área de matemática tem essas 8 competências. E como é que a gente consegue alcançar essas competências? É aí que a BNCC ela traz as unidades temáticas. As unidades temáticas que são os conteúdos, né? Que são os eixos, né? Os antigos eixos que lá nos parâmetros curriculares nacionais aparecem como os eixos temáticos. Aqui na BNCC aparece como unidades temáticas. E quais são essas unidades temáticas? Para o ensino de matemática, existem 5 unidades temáticas. A primeira unidade é a unidade dos números, e essa unidade temática ela visa desenvolver o pensamento numérico. Então, lembra que eu falei que é importante, para além de conhecer na educação infantil o desenvolvimento do número, a gente tem que pensar outras características, mas o número ele é importante. Mas a gente precisa também privilegiar outros conteúdos. Então, na unidade temática números, a gente deve desenvolver o pensamento numérico. Na unidade temática álgebra, a gente precisa desenvolver a compreensão, representação e análise das relações quantitativas de grandezas. Na unidade temática geometria, então, o que é que o aluno precisa desenvolver nessa unidade? Estudar a posição e deslocamento no espaço, formas e relações entre elementos de figuras planas e espaciais. Na unidade temática grandezas e medidas, o aluno ele deve, sair com a consolidação e ampliação da noção de número
a aplicação das noções geométricas e a construção do pensamento algébrico. E na unidade temática probabilidade e estatística, ele deve ter habilidades para coletar, organizar, representar, interpretar e analisar dados. Então, a gente precisa prestar atenção em um detalhe, que as unidades temáticas, à medida que elas vão passando, elas vão aumentando o grau de dificuldade, o grau de compreensão. E essas unidades temáticas, gente, elas estão presentes em todas as séries. Então, não é o seguinte, ó, no primeiro ano o aluno vai aprender número, no segundo ele vai aprender álgebra, no terceiro, geometria, no quarto, grandeza e medidas e no quinto, probabilidade. Não, não é desse jeito. Essas unidades temáticas, elas estão distribuídas, todas elas, em todos os anos. Então, vai ter unidade, né? Primeira unidade, o aluno ele vai estar trabalhando com unidades temáticas, número e álgebra, por exemplo. Na segunda unidade, ele vai estar trabalhando com outra unidade temática. Então, essas unidades, elas estão ali percorrendo todo o processo formativo do aluno no ensino fundamental 1. E é importante destacar o seguinte, a BNCC, ela não traz uma divisão de conteúdos por unidade. A BNCC traz quais são os conteúdos necessários para o primeiro ano do ensino fundamental, para o segundo ano do ensino fundamental, para o terceiro ano do ensino fundamental e assim por diante. Cabe, então, ao professor, no seu processo de organização curricular, pensar quais conteúdos ele vai trabalhar de forma lógica para desenvolver esse pensamento do estudante. Então, o professor, na BNCC, ele tem essa possibilidade, essa liberdade de pensar o conteúdo de acordo com as suas necessidades. E isso dentro do primeiro ano, dentro do segundo e do terceiro. E isso, gente, acontece com todas as disciplinas. Então, a BNCC, ela não estabelece os conteúdos obrigatórios, por exemplo, na primeira unidade, na segunda, na terceira. A BNCC traz conteúdos que devem ser trabalhados durante aquele ano letivo. E aí eu trouxe uma estrutura geral, né, de modo geral, como a BNCC está organizada. Então, a gente tem a área de matemática lá em cima. Então, se vocês observarem no quadro ao lado, nós temos a área de matemática, que é uma área geral, sendo que a disciplina dentro da área é a própria matemática. Nós temos as competências da área da disciplina. Então, eu tenho competência da área, porque barra disciplina, professora? Porque no caso de matemática, a própria área recebe o mesmo, a própria disciplina recebe o mesmo nome da área. Então, é a competência da área e da disciplina, são as mesmas. Aí nós temos as unidades temáticas, que são os antigos eixos, né, norteadores, os eixos temáticos, e hoje nós chamamos de unidades temáticas. Dentro dos eixos temáticos, nós temos os objetos do conhecimento. O que são os objetos do conhecimento? São os conteúdos propriamente ditos. Então, quando a gente pegar lá a BNCC, e vocês irão fazer esse exercício de observar uma leitura da BNCC matemática, vocês vão perceber que dentro da unidade temática, nós teremos, então, agora os objetos do conhecimento. Então, vamos lá. Unidade temática, número. Então, dentro da unidade temática, número, um objeto do conhecimento pode ser a compreensão dos conjuntos numéricos, por exemplo. É um conteúdo. Então, a BNCC traz como nome objetos do conhecimento aquilo que é conteúdo. Então, unidade temática é o antigo eixo, objetos do conhecimento é o antigo conteúdo. Então, percebam que a nomenclatura ela mudou. Por que objeto do conhecimento? Que é o que realmente a gente quer que o aluno aprenda. E aí nós temos, né, dentro dos objetos do conhecimento, para poder a gente perceber que a gente logrou êxito, né, nesse processo de ensino, nós temos as habilidades por série e por objeto do conhecimento. Então, como é que funciona? Nós temos habilidades. O que são as habilidades? Os objetivos, onde a gente quer chegar. Então, a BNCC chama os objetivos de habilidades. Essas habilidades, elas estão distribuídas, tanto habilidades por série, eu quero que ao final o aluno ele seja capaz de, né, daquela série, e habilidades também por objeto do conhecimento. Então, no objeto do conhecimento conjuntos, eu quero que o aluno ele saia sabendo o quê? Qual o objetivo dessa unidade de conhecimento? Qual o objetivo desse objeto de conhecimento? Então, conseguiram compreender aí como é a estrutura, a organização da BNCC? É interessante que nós já vimos isso. Então, aqui a gente só está realmente relembrando sobre como essa BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela está organizada. Bom,
Visto isso, pensamos na BNCC, agora nós iremos observar possibilidades e estratégias para o ensino de matemática. E pensando nessas possibilidades e estratégias, eu trago a utilização de jogos como recurso estratégico para o ensino de matemática. E aí, o ensino de matemáticas e jogos. Primeiro, que o brinquedo ele constitui um processo de evolução ininterrupto de construção de significados e conceitos. A gente precisa observar agora o jogo não como uma atividade apenas dinâmica, mas também como uma atividade de aprendizagem. O jogo aproxima-se da matemática via desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas. É uma possibilidade. Isso foi afirmado por Moura, em 1991. Então, o jogo ele faz essa aproximação com a matemática, assim como em inúmeras outras disciplinas. Normalmente, a criança, quando ela está na fase do 1º ao 5º ano, está naquela fase também do brincar. Ela acabou de sair da educação infantil, que a gente pauta e preza muito pelo lúdico, e essa criança chega então no ensino fundamental 1. E aí começa esse contato com outras disciplinas. E aí, para a gente não ficar com aquele choque, não traumatizar essa criança, é uma possibilidade a utilização do jogo. E aí a gente traz como ferramenta. Então, a gente precisa, antes de levar o jogo para a sala de aula, a gente precisa pensar em algumas coisas. Primeiro, que existe uma diferença entre jogos educativos e jogos didáticos. E que diferença é essa? O jogo educativo é aquele jogo que, de alguma forma, de modo direto ou indireto, de modo proposital ou não, ele educa. Então, por exemplo, quando você leva um jogo para uma criança, que em casa ela está brincando aquele jogo de forminhas para poder encaixar as forminhas, né? De alguma forma ela está aprendendo, está percebendo que o triângulo tem que se encaixar no triângulo, né? Tem uma noção de espaço. Quando ele joga, por exemplo, quando ele joga um jogo em casa de cooperação, então ele está aprendendo alguma coisa. Isso é um jogo educativo, que de alguma forma educa, de forma direta ou de forma indireta. Mas ao jogo didático. O jogo didático ele está relacionado quando essa aprendizagem ela é guiada. Quando o jogo ele ensina, mas ele ensina de modo proposital. Então a gente guia essa dinâmica. A gente coloca o estudante, a criança, a pessoa para jogar, mas para jogar com uma finalidade específica, a aprendizagem de conhecimentos científicos. Então, o jogo ele é didático quando o jogo se objetiva a ensinar conteúdos científicos, que no caso da matemática, utilizando em sala de aula o jogo, é para a aprendizagem da matemática enquanto conteúdo científico. Então, quando o jogo ele é apenas, você utiliza ele para brincar, ou que essa aprendizagem ela ocorre de modo indireto, é um jogo educativo. Agora, o jogo didático é quando ele, de alguma forma, ele ensina, mas ele ensina de modo guiado e para aprendizagem de conhecimento científico. Bom, aí eu apresento aqui alguns jogos que são jogos educativos e que podem ser transformados em jogos didáticos. Então, por exemplo, a gente tem aí a trilha, né? A famosa trilha que é utilizada para diferentes áreas. A gente pode utilizar essa trilha para português, matemática, ciência, para qualquer disciplina, para geografia. Então, inclusive, a gente pode fazer isso de forma interdisciplinar, é a mesma trilha que pode ser trabalhada com diferentes disciplinas. Então, todo mundo, eu acredito que conhece este jogo, tem a chegada e tem a saída, e o aluno vai jogando o dado e vai respondendo questões de matemática, nesse caso. E aí, esse jogo, ele também normalmente é utilizado para treinamento, para treinar, né? Vai treinando esse aluno. Esse jogo, normalmente, não exige uma espécie de raciocínio lógico, o aluno não precisa ficar ali na questão da resolução de problema, é mais um jogo de treinamento. Do mesmo modo, a gente tem que os alunos podem fazer uma associação da disciplina de matemática com a disciplina de artes, em que os alunos eles constroem o próprio brinquedo, que é o caso da utilização de materiais recicláveis aí, que pode ser disciplina de artes, ciência e matemática. Então, ele pegou o CD, está reciclando material, na disciplina de artes ele constrói esse brinquedo, então ele decora, e na disciplina de matemática ele é utilizado para a aprendizagem da tabuada. Um outro brinquedo, né, um outro jogo, que é um jogo que normalmente é utilizado em casa por crianças para poder ter uma noção de forma, de geometria, né? Ele pode ser utilizado na sala de aula. Então, a construção de casas, aí você vê que ele vai ter que pegar as peças para poder montar a casa, para poder montar um rosto. Isso também pode ser associado com a disciplina
de artes. Então, são diferentes possibilidades para poder ensinar matemática. Bom, agora a gente não pode esquecer o seguinte, que o jogo ele precisa ter alguns aspectos que devem ser considerados. Primeiro, que não é o brincar pelo brincar. É por isso que o jogo não é educativo. A gente, quando leva para a sala de aula, ele se transforma em jogo didático. Por isso que é um jogo que é guiado. Eu não deixo a criança lá simplesmente brincando. Eu preciso guiar, eu preciso nortear essa aprendizagem. Então, se eu estou utilizando com fim educativo de conhecimentos científicos, significa que ele precisa ter uma instrução, né? Uma instrução. O professor precisa instruir esse aluno. Nesse caso, o jogo ele deve possuir objetivo. A primeira coisa, eu não deixo simplesmente a criança brincar. Eu preciso estabelecer objetivos. Onde é que eu quero chegar por meio desse jogo? Quais conhecimentos eu quero que esse aluno ele tenha ao final do jogo? O que eu estou querendo fazer com que ele aprenda? Será que é uma dificuldade quando não tem, por exemplo, com a tabuada, que ele não consegue oralmente falar, ele não consegue resolver as questões no caderno e que talvez por meio do jogo ele consiga? Então, onde é que eu quero chegar com o jogo? O jogo ele precisa possuir regras e isso precisa ser definido anteriormente. Então, o professor, quando ele propõe o jogo, ele precisa conversar com a turma sobre o propósito, sobre o objetivo e estabelecer as regras. Porque depois que o jogo acontece, eu não tenho como mudar essas regras. Eu preciso construir essas regras de modo conjunto. Claro, é flexível, mas a ideia é que a gente consiga estabelecer as regras inicialmente e, se caso for necessário uma mudança, pode até acontecer, mas é importante que eu estabeleça essas regras antes. Então, a questão de nota, a questão dos objetivos que o aluno precisa alcançar, a mudança de conteúdo, e tudo isso precisa ser articulado antes. E eu preciso prezar pela aprendizagem. É um momento lúdico, é um momento de interação entre a turma, mas eu preciso lembrar que o meu foco é a aprendizagem do conteúdo. Então, não é o jogo pelo jogo, não é o brincar pelo brincar. O meu foco ali, quando eu utilizo o jogo, é a aprendizagem do conteúdo. Então, eu preciso estar sempre, observando a turma para ver se eu estou conseguindo alcançar os meus objetivos. E é nessa perspectiva que a gente utiliza o jogo em sala de aula. Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender, a partir dessa aula, pelo menos inicialmente, os objetivos do ensino da matemática do 1º ao 5º ano, como a BNCC traz isso, e uma possibilidade, uma estratégia, um recurso para o ensino de matemática diferenciada à utilização de jogos em sala de aula. Então, gente, é isso. A nossa aula se encerra. Eu desejo para vocês bons estudos. Vocês terão no sistema atividades para ser realizadas, que eu estarei postando. E a gente continua a nossa conversa por lá, por meio dos fóruns e por meio das nossas discussões. Até lá, grande abraço.